Alô, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Estamos aqui num ambiente diferente do que vocês estão acostumados, porque hoje tá aqui uma bagunça, uma coisa por cima do outro, mas um grande abraço. Vamos para mais uma aula da Comunidade Criadores Online, número 76, aula 76, Comunidade Criadores Online, programação de vacinação das galinhas caipiras. A gente vai falar aqui longamente sobre vacina por vacina, qual você deve dar, qual você não deve dar. Vamos falar aí intensivamente sobre tudo para você não se perder na hora de vacinar e não ficar aí procurando, quebrando cabeça, beleza? Então, vamos para a tela aqui, ver minha cara bonita aqui, em outra versão. Aula 76, Comunidade Criadores Online, programação de vacinação. Inclusive tem programação para você baixar, você que é novato, você que nunca viu a gente, aquela programação eu vou disponibilizar de novo aqui para vocês. Você que é aluno da comunidade, você que é aluno do clube, tem mais de uma tabela, inclusive, mais de uma versão, dependendo da finalidade, lá dentro do e-book de sanidade, ok? Então, vamos aqui para a apresentação, aula 76, Comunidade Criadores Online, programa de vacinação na criação de galinhas caipiras. Aula 76, montar barreiras protetivas é importante para se conseguir ter um negócio de sucesso com a criação de galinhas caipiras, e a vacinação é uma delas. Então, o que eu quero dizer aí? Você precisa montar barreiras protetivas, precisa formar tudo, construir tudo, programar tudo, de uma forma que você consiga impedir que seu plantel, que suas galinhas, que seu criatório tenha algum tipo de doença. Isso aí foi o Sandro Ribeiro que falou, um cara bonito aí igual a mim, falou isso daí. Então, você que busca, essa pergunta é muito comum, quais os remédios que eu tenho que comprar, vou começar minha criação? Esquece isso. Quem quer montar farmácia, normalmente vai ter prejuízo, então você precisa montar várias barreiras protetivas. A gente vai falar sobre alguma delas aqui. Hoje o foco é vacinação, mas algumas barreiras protetivas. A aula 75 a gente falou de prevenção de doenças, então não deixe de dar uma olhada na aula 75, você que é da comunidade, você que não é da comunidade Criadores Online, você ainda consegue assistir a aula 75, porque eu devo bloquear ela amanhã apenas. Então eu estou demorando um pouquinho mais de bloquear para dar tempo às pessoas que não são da comunidade assistir, mas corre lá para poder assistir logo a 75 assim que acabar ela. Essa que a gente fala de prevenção e tratamento de doenças, beleza? Sobre o que vamos falar hoje, quais são os tópicos que nós vamos falar hoje? Tipos de aplicação, fase inicial, o que é que você vai fazer na fase inicial? Fase de crescimento, o que é que faz? Fase de cria e recria, especificamente aí para postura. Início de postura, para quem está trabalhando com poedeiras. Reforço, quando é que você dá os reforços, você dá se você não dá. Obrigatoriedade, o que é que você deve dar, porque você é obrigado a dar. E o programa de vacinação em si. Beleza? Então a aula de hoje a gente vai falar aí sobre todos esses itens, uma coisinha de cada vez, vamos falando bem devagarzinho para tudo dar certo e ninguém ficar de fora, beleza? O que você precisa saber antes, o que a gente está acostumado a fazer antes de cada aula, a gente tem que dar uma preparada aí em vocês para alguns itens que vocês não podem se desligar deles. Então assim, estrutura. Primeira barreira contra doenças. Então você não adianta nada você vacinar se você tem uma estrutura ruim. Galinheiro, equipamentos como bebedouro, comedouro, piquete, todo o trabalho de biossegurança. Se você não faz tudo isso, você se complica e a vacinação não vai te ajudar tanto. Claro que vai ajudar, mas não vai te ajudar tanto. Então tem que ter uma boa estrutura para segurar a doença também. Segurar do lado de fora, claro. Manejo, fazer as coisas, saber o que fazer e que horas fazer. Então, fazer as coisas no seu dia a dia, na sua rotina, principalmente questão de limpeza, manutenção de cama de frango,
escovação de comedouros, lavagem de bebedouros, não deixar umidade, não deixar ventilação excessiva, climatização, dependendo da época do ano, a questão da chuva, a questão da poeira. Então, se você não se organizar para isso, também vai ser complicado. A vacinação não salva ninguém. Nutrição, manter uma alta imunização para garantir a saúde. Pouca gente lembra disso. Todo mundo quer alimentação para fazer animal crescer, para fazer animal engordar, para achar que vai botar mais ovo, isso e aquilo. Uma das principais funções da alimentação, de uma boa alimentação para suas aves, é deixar ela com a imunidade alta e também se torna mais uma barreira contra doenças. Então é um animal bem alimentado, que não é com excedente. Bem alimentado significa liberado a quantidade certa diária e que ele consuma, e que seu plantel, suas galinhas consumam. Que às vezes tem gente que diz, eu deixo o coxo cheio. Aí eu pergunto, e suas galinhas estão comendo? Você está vendo? Não sei, eu boto lá de manhã, só volto no outro dia. Você não sabe se sua galinha realmente está comendo, se está comendo em outro lugar, se tem uma comendo por 3, se tem outras 2 que não estão comendo. Então tem que prestar atenção. E por fim, higiene e limpeza. Sem isso, amigão, nada feito, viu? Sem isso, nada feito. Se aí você tem uma boa estrutura, você faz tudo direitinho de manejo, nem tudo, né? Mas nutrição ok, mas se tá sujo, não tem uma manutenção da cama de frango, não consegue ajeitar direito bebedouro e comedouro, muito provavelmente doença bacteriana vai estar aí contigo, sem dúvida nenhuma. Bacteriana e doença causada por fungo. Pode ter certeza que você vai ter problemas aí com isso, ok? Então, toma bastante cuidado para que tudo dê certo, ok? Próximo slide, como a gente sempre fala, comunidade de criadores online. Um dos nossos cursos, o maior banco de dados sobre criação de galinhas caipiras. Essa é a aula 76, então já tem 76 aulas. Uma média aí de 1 hora aí para cada aula, vamos botar de média aí. Tem aula com 40 minutos, tem aula com mais de 2 horas. Se a gente botar uma média aí, são mais de 76 horas. É como se você estivesse passando 3 dias direto assistindo uma maratona aí sobre criação de galinha caipira, sobre doenças, sobre constituição de galpão, sobre alimentação, sobre estrutura, sobre o negócio, que esse é um módulo que eu me orgulho muito. Em todos os cursos que eu tenho um módulo sobre negócio, como vender, como formar preço, etc. É comunidade de criadores online, e eu mudei a comunidade, transformei a comunidade num projeto, entre aspas, social, onde no primeiro mês, R$2 apenas, você entra com R$2 e você tem acesso a todas as aulas sem nenhum problema, assiste, monta seu negócio. Se quiser continuar, R$39 a partir do segundo mês. Se não quiser continuar, entra na plataforma, pede para cancelar, mas pelo menos durante 30 dias você vai ter acesso do que há de melhor sobre criação de galinha caipira e entender como funciona o negócio. Eu costumo dizer que a gente não ensina ninguém a criar galinha, a gente ensina a montar o negócio. Eu quero que você consiga gerar renda para não ter problema com pandemia, com coisas que vão acontecer para o futuro, com negócio, com insatisfação com o emprego que você está, se vai ser demitido, se vai ficar ou não. Para você ter certeza que montar um negócio com galinha, você vai ter um apoio aí que você pode consultar caso você tenha algum problema, ok? Se você está com essa apresentação, é só clicar no Saiba Mais. Se você está assistindo agora aí na íntegra no YouTube, tem link na descrição, você clica, assiste o vídeo, entende o que é a comunidade e entra para a comunidade de R$2 no primeiro mês, beleza? Eu falei da apresentação aqui. Caso você não conseguiu baixar essa apresentação, entra no grupo do Telegram, que eu sempre coloco no dia anterior a apresentação no grupo do Telegram, lá aberta para todo mundo. E você que é da comunidade, você que é do Clube dos Produtores, essa apresentação vai estar dentro do módulo lá, junto com a aula. Você pode baixar o momento que você quiser, ok? Vamos começar! Um grande abraço aí para todos. Vamos falar do primeiro aqui, ó. Item 1. Vamos botar aí hashtag comunidade. Quem é da comunidade, bota aí no chat, estoura aí, bota 1, 2, 3, 4, 5 vezes.
Quem é do clube, bota aí hashtag clube. E quem é novato, bota aí hashtag novato. Deixa eu tirar aqui uma formiguita. Hashtag novato, pra gente saber aí. Eu tô nos bastidores aí, só teclando aí com vocês. Tipos de aplicação. Tipos de aplicação. Eu vou tentar levar bem devagarzinho para poder todo mundo entender. E algumas dúvidas a gente vai tirar aqui, que eu sei que você está com a pergunta coçando aí. Pode deixar a pergunta aí que eu vou respondendo também. Número 1, tipos de aplicação. Cada vacina tem sua forma de aplicação e ela deve ser seguida. Uma das perguntas que mais me fazem. Ah, mas eu queria... Ou eu posso dar na água? Quando pergunta assim, eu já sei logo que é preguiçoso. Quando pergunta, eu sei que é preguiçoso. Porque é chato, é difícil, tem que pegar pintinho por pintinho, botar um pingo no olho, ter cuidado para não esquentar, ter cuidado para não machucar, ter cuidado para não estressar. É realmente um dia difícil, não é um dia fácil, é um dia que você precisa de ajuda. Se você tem poucos animais, 100, até 200, você com muita paciência vai conseguir ali, mas você tem 500, você tem 1000, você tem 2000, realmente você vai precisar de ajuda, você vai precisar chamar vizinho, esposa, marido, filho, menino e cachorro fora, como eu costumo dizer, mas quem puder ajudar aí, você chama, organiza direitinho, não é cada um faz uma coisa, ou não é todo mundo misturado fazendo tudo, é cada um faz uma coisa, um pega, outro vacina, outro coloca do outro lado, e aí vai organizadamente para nada dar errado. Intramuscular, o que é intramuscular? É aquela vacina, de vez em quando você vai ver um carro passando, que eu estou aqui na varanda do lado de fora. É aquela vacina normalmente injetável, aplicada no peito ou aplicada na coxa, certo? Tem algumas, a gente vai falar sobre isso. Ocular, pingo no olho. Olha o que eu vou dizer agora. Uma gota em um dos olhos. Uma gota em um dos olhos. Não é você pingar nos dois olhos, não. Uma gota em um dos olhos. O pintinho está com o olho aberto. Você pega lá o conta-gota, pinga bem no meio do olho, o pintinho vai fechar, é natural, o pintinho vai fechar o olho e vai abrir. Se ele fechar o olho e não escorrer, tá vacinado, tá tranquilo. Se na hora que pingou, ele fechou o olho, coincidiu, ou bateu, ou na hora que ele escorreu aquela gota, vai ter que ir pro outro olho e pingar no outro olho e fazer direitinho. Ok? Pulsão na asa. Só conheço a boba que é assim. Então você precisa ter um aplicador. Presta bastante atenção também no que eu vou dizer agora. Normalmente o fornecedor da vacina fornece o aplicador. Mas tem fornecedor que não pede. Tem casa agropecuária que quando chega não liga para isso. Então o aplicador normalmente vem junto. Tem que pedir para vir junto. Outra coisa que também deve, entre aspas, vir junto é o diluente, que é o líquidozinho que você mistura no pó. Normalmente as vacinas virais, elas vêm em pó. Então, você pega o diluente, derrama um pouquinho na vasilha mesmo da vacina, sacode, vira aquilo um líquido só. Depois você pega aquela vacina toda e joga dentro da vacina do diluente. O diluente, quando vem, ele vem já no aplicador direitinho, uma vasilhinha com aplicador, onde você encaixa a tampa. Aquela tampa já é um conta-gota que você vai pingando. Qualquer coisa você tira a tampa e bota uma tampa normal do aplicador. Pronto, quando você tem esse aplicador, vai para a vida inteira. Você não precisa trocar mais, depois você só vai fazendo a manutenção, bota ele numa aguinha um pouquinho quente, porque ele é de prática para não derreter. Tá ótimo. Você usa ele a vida inteira. Quando você consegue um, usa a vida inteira sem nenhum problema, ok? Acompanha a gente no Instagram, que essa semana eu tenho uns aqui, eu mostro para vocês como é. Acompanha a gente lá no Instagram, que é onde eu mostro o dia a dia nosso. O aplicador da punção da asa. Normalmente é um garfinho com 2 pontas. Então tem gente que não recebe, eu vou fazer, é só 2 garfinhos. Presta bastante atenção no que eu vou dizer agora. Aquele garfinho com 2 pontas, normalmente ele tem uma baciazinha nas 2 pontas para cima. Do outro lado não tem, é reto. Então não é só pegar uma agulha e furar. Ele tem uma baciazinha
na parte de cima, que é onde quando você molha lá no frasco que tira, aquela baciazinha fica com a vacina ali naquela baciazinha. Quando você aplica de forma... tem os dois garfinhos e vem até a parte do cotoco aqui, da onde você segura. Você vai até o final e volta. Essa ação de ir até o final e voltar faz com que o que está ali naquela baciazinha fique na asa da asa. Pronto, está vacinado. Porque tem gente que pensa que a vacina fica da ponta, é só dar uma furadinha. Não, você precisa fazer até o final e voltar, porque aquilo que fica na bolsinha ali do aplicador é o que vai vacinar o seu animal, ok? Então, se você não conseguiu o aplicador e você quer fazer um aplicador de alguma forma, lembre-se que você vai ter que fazer uma baciazinha, é possível, no que você achou aí para espetar o seu animal, ok? E subcutânea, normalmente nós não nos metemos com isso. É quando a gente usa aquela pistola aplicador, normalmente é a vacina mais complicada, de maré, que eu vou falar sobre ela aqui, mas não é nosso foco, que ela faz subcutânea. É tipo como a gente pega a nossa gordurinha aqui, ó. Tá vendo? Essa gordurinha aqui, aí você aplica assim, é subcutânea, ok? No caso é sobre a pele, né? Ok? Entendidas as aplicações? Vamos seguir. 2. Fase inicial. Fase inicial. Quais são as vacinas que a gente aplica na fase inicial? Doenças virais, primeira e segunda dose. Bem devagarzinho. Doenças virais de a primeira e a segunda dose. Estou falando de doenças como Newcastle, bronquite, gumburo e bolba. Newcastle, bronquite, gumburo, via de regra, a azulzinha, possa ser que algum fabricante tenha de outra cor, a azulzinha com uma gota no olho. Newcastle, bronquite e gumburo. Pode misturar? Pode e não pode. Vamos lá. Existem fabricantes que já vendem a bronquite e a gumburo como uma vacina só. Então, se você achar essa, ótimo. Já mistura legal, é uma gota, pronto. Comprou separado? Beleza. Pode misturar e colocar. A Newcastle eu não gosto de indicar e não faço também a mistura dela com nenhuma outra. Eu gosto de dar Newcastle em um dia exclusivo, só Newcastle e pronto. É uma vacina mais delicada, é uma vacina que a gente tem que ter a certeza que ela realmente foi bem feita, porque evita aí, tem a questão social que eu vou falar lá no final desse vídeo, no item obrigatoriedades, ok? Então fica até o final. E a bolba, via de regra, verdinha, também em pó, você mistura com diluente, coloca o aplicador e tchucu-tchucu na ave, ok? Newcastle, bronquite, gumburo, pingo no olho, bolba, punção na asa, na membrana na asa. Eu botei aqui, ó, dia 5 e dia 35. Entre o dia 5 e o dia 7 de vida do animal, entre o dia 5 e o dia 7, é o normal você aplicar a primeira dose dessas vacinas. Ah, tem que ser no dia 5, tem que ser no dia 6, tem que ser no dia 7, tem que ser no dia 10, tem que ser... Flexibilidade aí, entre o dia 5 e o dia 7. Você pode dia 5 aplicar Newcastle, dia 6 aplicar bronquite gumburo, dia 7 bolba. Pode fazer todos num dia só? Pode. Eu não gosto de indicar, eu não gosto de fazer. É mais trabalho uma por dia? É mais trabalho. Quer fazer num dia só? Pode fazer. Vai muito da sua estrutura, vai muito da forma que você faz, vai muito dos resultados que você quer buscar. Não aplique na água, principalmente se for a primeira dose. A primeira dose, sem pensar duas vezes, aplique da forma indicada pelo laboratório fabricante. Não vá na conversa de casa agropecuária, de criador de não sei o que, criador de não sei lá onde, porque vacina é uma coisa muito delicada, muito especial, e as pessoas às vezes não têm incidência da doença lá e fica dizendo que é porque aplicou de qualquer jeito. Então, assim, já tem um tempo que eu não vacino contra bronquite e gumburo.
E eu não tenho problema aqui nem de bronquite nem de gumburo, porque aqui na minha região não tem incidência, não tem um grande aviário que teve incidência nem de bronquite nem de gumburo. Se eu tivesse aplicando a vacina, ia dizer, não, é porque eu boto na água, eu misturo com terra, eu boto com limão no olho. E tá dando certo. Então, não confundam uma coisa com outra, ok? Aplique da forma que está indicado pelo laboratório. Se por acaso o laboratório que você comprou está indicando para dar na água, siga as instruções dele, ponto, acabou. Eu estou lhe dizendo para você aplicar da forma convencional, que é ocular. Essas 3, ok? Um pingo em um dos olhos. Normalmente, você mistura 30 ml de diluente naquele frasquinho, dá para 1000 doses. Normalmente é isso, ok? Cada uma dessas vacinas, normalmente aí é 1000 doses a venda delas. As outras, você tem 100, mas aqui também você consegue Newcastle só com 100, é um pouco mais difícil, tem que ir Mercado Livre, às vezes no laboratório específico, mas normalmente essas daqui são para 1000 doses. Outras vacinas que a gente vai falar aí tem para 1000 doses também, mas tem para 100, tem para 500 animais, ok? Uma gota em um dos olhos. E no caso da boba, uma aplicação de vai e vem. Tem que ir até o final e voltar. Então, entre o dia 5 e o dia 7, você dá a primeira dose. E 30 dias depois, eu botei aí 5 e 35. Então, você dá no dia 5, dá no dia 35. Deu no dia 7, dá no dia 37. Mas, se você der no dia 35 também, não vai ter problema depois. Nenhum. Deu a primeira dose? 30 dias depois, você dá a segunda. Então, ainda está dentro da fase inicial. Porque eu indico 35 dias para abate, 42 dias para postura. Tá tranquilo, então dentro da fase inicial você dá tanto para abate quanto para postura, ou ornamental, ou reprodução, do jeito que você tiver aí. Primeira fase inicial, primeira e segunda dose, ok? Parênteses aqui que vai valer até um vídeo extra aí para o nosso editor. Vacina na água não tem nenhum tipo de eficácia. Vacina da água, você não garante que as coisas estão acontecendo da forma certa. Eu estou olhando um pouco para o lado aqui, porque eu tô com equipamento novo, aí é que eu não estou olhando na câmera direita. A vacina, eu falei, é um produto delicado. Então precisa de uma temperatura ambiente, precisa de algo legal, precisa estar tudo bem organizadinho. Então você não pode estar com a vacina com a mão quente na mão por muito tempo, que ela vai estragar. Se esquentar, perdeu. Se congelar, virar pedra, perdeu também. Então não faça isso. Quando você coloca qualquer tipo de remédio na água, você precisa de um procedimento aí de jejum de água. Você sabe disso, né? Você que acompanha a gente, é nosso aluno, sabe disso. Você, quando faz um jejum de água, você faz com que a maioria dos animais vão beber a água. Mas mesmo assim, você não garante que todos beberão a água. Mesmo assim, você não garante que todos beberão a mesma quantidade. Quando a gente coloca na água, a gente não tem um limite para dizer, a galinha precisa dar uma bicada, precisa dar 2, precisa dar 3, 5 para fazer o efeito do remédio. Então não tem esse número. Então não tem como dizer se uma bebeu uma vez, se a outra bebeu 4 vezes, se uma está imune, se a outra também está, e etc. Então a primeira coisa na água. Segundo, você vai precisar colocar na água um pouco mais friazinha. Só que eu não sei como é sua região, se é fria, se é quente, se é fervendo. Então, se aquela água que você botou esquentar, já era. A vacina, quando fica em ambiente aberto, com ventilação, com poeira, com frio, com calor, tende também a perder o efeito. Então, quando você coloca na água, muito provavelmente você só está dando a eles uma água com a cor diferente, com um sabor diferente. Não vai fazer efeito algum. Sei que tem vídeo da internet com zootecnista, com veterinário, com técnico disso, técnico do cacete A4. Quer seguir ele? Segue. Mas eu indico a você, nem que seja a primeira. Mas aí segunda. Se você deu a primeira, dê a segunda, dê a terceira da forma indicada. Mas a primeira, especificamente a primeira, não deixe de usar a forma indicada pelo fabricante, ok? Esse foi o primeiro. Segundo parênteses, interessante aí também. É 1000 doses, mas eu só tenho 200 animais. Posso guardar a vacina?
O ideal é que não. O ideal é que você use a vacina, descarte. O ideal é esse. Principalmente se essa vacina ficou muito tempo fora da geladeira, se você demorou demais para vacinar, você teve problema de vai e vem, não combinou direito com as pessoas, essa vacina ficou muito tempo fora, melhor descartar. Mas, se você tem 100, 200 aves, você tem 1000 doses, você pode aí, segunda, terceira dose, ainda usar ela. Sendo que você tem grande chance de perder a eficácia, você tem grande chance de não ter o mesmo resultado de alguém que comprou vacinas novas. Mas você dando a primeira dose, você tem grande chance também aí de dar certo. Às vezes você dá só a primeira dose, tá ótimo. Mas você tem 3 doses para dar. Então você guarda direitinho, dentro do mesmo isopor, uma água bem gelada ou gelo, fecha o isopor, coloca na primeira prateleira da geladeira. Aquele local ali, não é aquela bandeja embaixo do congelador que você vai congelar tudo, não é ali. Na primeira prateleira ali onde você bota suas garrafas de água, onde você bota seu refrigerante, é ali. Bota ali bem no cantinho, pronto, é o lugar mais gelado, fora do congelador, fora daquela bandeja abaixo do congelador. É o lugar mais gelado da geladeira, vai manter. Não precisa ficar olhando, abrindo para lá e para cá. Não, fechou ali, até logo, esquece aquilo ali, pronto. Ok? Você vai guardar, no dia de usar, usa de novo, guarda, usa de novo, usa a terceira dose e esquece. Joga, sobrou ainda, aí sim, joga fora, vamos embora. Ok? Foi o segundo parêntese. Terceiro parêntese, cuidados. Não passar a mão nos olhos, se melou a mão, não passar a mão nos olhos. Não ficar com a vacina quente muito tempo na mão, depois de misturada. Menino, não envolve criança nesse processo, porque criança pode beber, criança pode passar a mão nos olhos, vai dar irritação, é capaz de causar conjuntivite, irritação severas nos olhos, então toma cuidado. Outros animais, cachorro e etc., vai pular em cima, vai derrubar, vai experimentar, tem curiosidade, então também mantém longe desse processo. Sempre tá ali com seu isoporzinho de gelo, porque você tá ali, ó, pingando, tem uma hora que você vai cansar, bota dentro do gelo, fecha, limpa a mão, vai beber sua água, vai te desafogar um pouquinho aí, seu estresse volta e faz de novo, ok? Então são pequenos cuidados aí que faz com que garanta aí que sua vacinação vai dar certo. Volto a dizer, é um dia difícil, é um dia complicado, é um dia exaustivo, programe. Você tem 10, 100 aves, até 200, se você é uma pessoa tranquila e já tem um manejo, você vai-se embora. Mas quando você tem aí mais animais, precisa fazer uma programação, chamar um amigo, chamar um vizinho, faz uma feijoada, bota de manhã bem cedinho para fazer isso. Detalhe, animais tendem a estar mais tranquilos finalzinho de tarde à noite, menos agitados. Então, pintinho, né, já não tem tanta agitação, mas se fizer aí no finalzinho do dia, às vezes é melhor. Claro, tem 1000, 2000 aves para fazer isso, finalzinho do dia já escurecendo, é mais complicado. Mas, se tem poucas aves, pode tentar organizar, fazer isso no final do dia, porque final de entardecer tende os animais a estar mais tranquilos, estar já empoleirados ou já no cantinho deles ali. Ok? Então, acho que recados aí já foram dados nesse tópico 2. Tópico 3, se faltou alguma coisa aí da fase inicial, deixa nos comentários aí que a gente vai comentando. Chegamos na metade, hein? Chegamos na metade. Quem sabe aí, manda ver. Item 3, fase de crescimento. Doenças virais, continuamos aí com doenças virais. Como estamos falando de fase de crescimento, estamos falando de um plantel de abate, especificamente de abate, mas também serve para poedeira, mas eu vou falar de poedeira aí no item 4. O que eu falei aí na fase inicial vale tanto para abate quanto para postura, como eu falei lá. Fase de crescimento, doenças virais, terceira dose. A terceira dose normalmente está variando ali entre o dia 70. O que acontece? Primeira dose entre 5 e 7 dias. Segunda dose 30 dias depois. Então vai lá para o dia 35, 37. Terceira dose 40 dias depois da segunda dose. Então se foi 35,
dia 45, dia 42, dia 40, desculpe, se for dia 35 mais 40, dia 75, dia 70, por ali. Você pode fechar para todos no dia 70, tá ótimo, ok? Fecha para todos, terceira dose, dia 70, independente de você ter dado no dia 5 ou no dia 7, ok? Então, primeira dose entre 5 e 7 dias, segunda dose 30 dias depois, terceira dose 40 dias depois da segunda dose. Fechado? Então, eu botei mais ou menos dia 70. Continuamos falando de Newcastle, Gumboro, bronquite e bolba. Da mesma forma, ou no olho ou membrana na asa, sem nenhum problema. Essa terceira dose flexibiliza aí para botar na água, se for o caso, mas não é indicado pelos problemas que eu falei agora há pouco aí no item anterior. Ocular, punção da asa. Você trabalha com abate, estou falando de fase de crescimento, acabou a vacina para você. Ah, Sandro, mas existe a vacina de coriza que você dá aí com 60 dias, dá com 80 dias. Se você cria para abate, eu não aconselho você dar coriza. Independente daí da sua região ter coriza ou não. A coriza está dentro aí do seu aviário. A coriza não vem voando e cai aí na sua cabeça, não. Ou na cabeça da galinha. A coriza a gente é que vai criando. E também tem a questão de umidade e chuva. Tem a questão da umidade que a gente mesmo faz, que é bebedouro vazando, que é construção no lugar errado, que é um córrego que passa por ali, por perto, construiu perto de um rio, construiu perto de um açude. Então a umidade a gente está trazendo. Dia de chuva é uma estrutura bem feita. Às vezes uma estrutura bem feita não garante tanto reduzir a umidade, principalmente se você está numa região que chove demais, norte do país, você tem uma região muito fria, sul do país, então a umidade está aí, você vai ter que equacionar no seu dia a dia, manejo de cama de frango, climatização dentro do galpão, ok? Mas fora isso, é a gente, e inclusive nessas duas situações que eu falei, é a gente também. É mais difícil no norte? É mais difícil no sul? Mas a gente tem que ir trabalhando, fazendo manejos diferentes. Então, dependendo de você, da posição que você esteja no território nacional, você vai ter que ter mais cuidado com uma coisa, menos com outra e vice-versa, ok? A vacina de coriza é uma vacina cara, é uma vacina que custa acho que uns R$200 aí, para 1000 doses. Uma vacina que você tem que estar com um animal muito saudável. Toda vacina, deixa eu botar um parênteses aqui. Toda vacina existe a possibilidade de ter alguma reação. Toda vacina você vai ter reação? Não. Mas algumas vacinas você tem a possibilidade de ter a reação. Quando surgiu aquela vacina lá da H1N1 que a gente toma, os idosos tomam, sempre a primeira, quem tomou a dose a primeira vez, às vezes tem uma febrezinha, pode ter. Esses dias eu estou renovando as minhas vacinas, então renovando minha tabela de vacinação, eu tomei uma de tétano, tomei uma DT e a minha moça que deu falou, você pode nesses 2 dias sentir febre, sentir um pouco de cansaço, dor no braço, fiquei com a dor uma semana no braço que deu. Então, algumas reações que pode vir a ter, que pode ter o animal que toma uma vacina. É normal. O que é que pode acontecer mais no animal? Baixar a imunização do animal. O animal está bem alimentado, o animal está numa boa estrutura, tomou uma vacina, é possível que no outro dia ele esteja com a imunidade baixa. Um pouco mais quietinho, um pouco mais deitadinho, um pouco mais no cantinho. Se você está num local insalubre, que já tem a doença ali rondando, esse animal pode pegar uma outra doença. Vacinou de Newcastle, pode ter algum problema aí com verme, pode ter algum problema com coriza, pode, ok? Então, fechando parênteses aqui em relação a quando toma vacina, pode acontecer de alguns animais do seu plantel baixar um pouco a imunidade. Então, assim, não aconselho você dar de coriza, porque é uma vacina cara, é uma vacina difícil de aplicar, o animal precisa estar saudável, é injeção no peito, agulha mais grossa, porque a vacina é um líquido mais grosso, não é um líquido mais ralinho como água, é um líquido mais parecido com uma vitamina, então você precisa de uma agulha mais grossa, o animal sente aquela porrada. Se você tiver um animal mais ou menos fraquinho, ali com 60 dias, tem gente que não consegue estar com o animal aí com 1 quilo e está um pouco mais fraco, você dá essa injeção, possa ser que seu animal tenha uma reação e não sobreviva. Outro parênteses para a gente falar, vacina
não cura doença. Vacina não cura doença. Seu animal está doente, não é vacina que é para dar. É para dar remédio, antibiótico. Ah, eu estou com muita coriza aqui no meu plantel, eu vou vacinar. Vai morrer tudo. Você precisa curar essa doença, resolver com antibiótico, depois você vacina geral. Possa ser que algumas dê problema, porque ainda ficou com resquício, mas as que nunca teve a doença, as que nunca teve, já teve, porque é doença bacteriana, vai dar uma equilibrada. Isso vale para todas as outras doenças. Ah, apareceu bulbo aqui, eu vou vacinar. Só vai servir para aqueles animais que ainda não pegaram. O que já pegaram, você precisa medicar, ok? A gente falou isso na aula 75 sobre remédios. Possa ser que a gente faça uma nova aula sobre remédios também, ok? Sempre vai ter um parênteses aqui para ninguém ficar com dúvida de nada. Ficou com dúvida do que a gente falou? Comentários aí, usa os comentários, bota aí hashtag terceira dose, para eu saber quem é que tá aí mesmo, quem tá acordado. Hashtag terceira dose, para a gente passar aqui para o item 4, beleza? Fase de cria e recria, agora é bomba. Agora quem cria poedeira, quem tá pensando em criar poedeira vai desistir. Um grande abraço aí para vocês. Bota aí hashtag poedeira. Bota aí, explode aí todo. Cada pessoa que estiver aí vendo, bota aí hashtag poedeira. Bota 1, 2, 3 vezes. Para poder movimentar esse chat aí. Porque o canal é novo e a gente precisa aí de movimentação para o YouTube ver que a gente é fera. Só tem fera aí, eu tenho certeza. Bota aí hashtag fera também aí. Vamos lá. Tudo que eu falei no terceiro item para abate vai valer para postura também. Newcastle, bronquite, gumburo e bulba. Terceira dose. Ali perto de 30 dias. Então você deu a primeira dose entre o dia 5 e o dia 7. 30 dias depois deu a segunda dose, entre o dia 35 e 37. E 40 dias depois da segunda dose você vai dar a terceira dose. Você pode ali, em vez de dar dia 75, 77, você pode equacionar ali tudo para o dia 70, a terceira dose. Newcastle, bronquite, gumburo, um pingo em um olho, uma gota em um olho e a bulba, punção na asa, ok? Você chegou agora, espera acabar a aula toda, depois volta para assistir o item 2 e o item 3, que eu expliquei direitinho, pingo no olho e punção na asa. Parêntese. Sandro, você falou lá de um pingo no olho, escorrer, não vai funcionar, beleza. Eu pinguei num olho, escorreu. Pinguei no outro, escorreu também. Então não funcionou nenhuma nem outra, né? Porque o que foi que eu expliquei? Um pingo no olho, o animal com o olho aberto. Quando bater o pingo, ele vai fechar. É um reflexo natural. Quando ele fecha, vai absorver pelo olho. Quando ele fecha e a gota cai, não vacinou. Quando ele fecha e absorve lá, fica todo azulzinho, beleza, vacinou. Então você fez em um, a gota não caiu certo, fez em outro, caiu errado, beleza? O que é que eu faço? Tem duas narinas. Você pode dar um pingo na narina, fecha o bico bem rapidinho, o animal vai dar aquela... Fecha o bico rapidinho e abre. O animal vai dar aquela inspirada. Inspirou, entrou todo o líquido, não saiu nem pela boca, nem pela narina de volta. O efeito é praticamente o mesmo do olho. O olho é primeiro lugar. Deu em um, não funcionou. Deu no outro olho, não funcionou. Tenta na narina. Também tem duas narinas. Se você errar as 4, tá precisando comprar um óculos, tá bom? Então vamos lá. Dia 70, a terceira dose funciona, cria e recria, beleza. Agora vem salmonelas e doenças bacterianas. Salmonelas, você tem algumas salmonelas aí. Quando a gente fala salmonela, são vários tipos, ok? É mais de um tipo de doença. Então você pode ser a tifo, pode ser pulorose. Então são algumas salmonelas aí que estão rondando aí nossos animais. Algumas têm vacina, outras não têm. Quer dizer, algumas têm vacinas a nível comercial, não vai ter pequeno criador, e outras não têm. Salmonela você vai encontrar normalmente é de tifo.
tifo, vacina de tifo. Tifo é um tipo de salmonela. Por que é importante você vacinar contra a salmonela? Você que cria para postura, porque salmonelas normalmente não. Existe a possibilidade de também passar para o ser humano. É uma zoonose, então é uma doença de animal que passa para o ser humano. Então você precisa vacinar contra a salmonela. Você tem uma programação de proteção contra a salmonela. Primeiro higiene, primeiro limpeza, principalmente ninhos, não deixar ninhos. Tem gente que brinca comigo, Sandro, o animal só tem um pouquinho de sujeira, de cocô, é só limpar um pouquinho. Tá ali nas fezes da salmonela, então quando as fezes estão ali agarradas, tá incentivando mais ainda de entrar coisas ainda indevidas no ovo, uma pessoa consome e pode adquirir. É fácil acontecer isso? Não, mas o que a gente pode evitar para não causar problema para os outros, eu penso nos outros, não sei você, eu penso nos outros. Então, ovo que é posto no chão, ovo rachado, roxo, ovo com aquele fundinho preso, com muitas fezes, então eu não venderia, mas depende de cada um. Então você tem que montar, tem que montar uma estrutura adequada, observar, comprar seu banquinho, ficar sentado lá, observar comportamento para não deixar animal dormir no ninho, não deixar animal fazer fezes no ninho, não ficar milhares de galinhas dentro de um ninho só. Galinha que está botando no chão, resolver a questão da estrutura para entender porque ela está botando no chão e não dentro do ninho. Então resolver isso para evitar pegar ovo mais limpo possível, certo? E fazer a vacinação, ter uma programação de vacinação, principalmente contra a salmonela. Se você for registrar através do SIM, certificado de inspeção municipal, ou se é certificado de inspeção estadual, eles vão lhe cobrar, se for poedeira, eles vão te cobrar uma programação de proteção contra a salmonelose de 6 em 6 meses. Então você precisa ter uma programação disso aí, ok? Então tifo tá nesse barco. Cólera, uma doença aí, principalmente se você está numa região alagadiça, uma região que chove muito durante todo o ano, você tem uma mata perto e você tem aí muita chuva, pantanoso, então você pode ter incidências maiores aí de cólera. Você que tem muita visita de animal silvestre, principalmente roedor, rato silvestre, rato de casa, preá, né? Também você tem uma possibilidade maior de ter cólera. Você que tem aquele córregozinho, eu já falei isso várias vezes, você deve estar dando risada aí, bota aí hashtag eu já ouvi, bota aí hashtag eu já ouvi, aquele córregozinho da pia que você fez um caminhozinho bem direitinho para ir molhar a bananeira lá embaixo da casa, molhar lá o pé de laranja, aí chega a estar com aquele traço de água preta ali, o animal vem bebendo aquela água, você tem grande possibilidade de ter cólera aí no seu ambiente. Então toma bastante cuidado. Também é uma vacina importante para quem cria poedeira. E a vacina de coriza, para quem cria poedeira, se você é um nível muito alto, está criando 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 50.000, é interessante você ter aí a proteção de coriza, porque vai baixar imunidade dos animais, vai baixar a produção, você tem animais que vai passar rápido de um para o outro. Se você tem uma prevenção, sim. Agora, gastar com isso, com 100 aves, 200 aves, é muito melhor você ser bastante rigoroso na sua limpeza, na sua higiene, para poder isso dar certo e você não ter a necessidade de estar correndo atrás de uma vacina que é cara, uma vacina que é difícil de aplicar, uma vacina que você tem que ter aí animais muito saudáveis, uma joaninha, animais muito saudáveis para tudo dar certo, ok? Você tem essas vacinas aí entre o dia 80 e o dia 110, até dia 60 você pode fazer, mas como você já está misturando ali as outras vacinas, eu indico aí entre o dia 80 e 110 você fazer essas vacinações. Tifo, cólera, para poedeira, quase que indispensável, principalmente tifo, quase que indispensável. Cólera depende muito aí da sua região, mas se tem a condição, faça também. A coriza, com muitas ressalvas, como eu falei aqui, já expliquei mais de uma vez,
em relação à vacina da coriza, ok? Item 5, não acabou não. Item 5, doença muito pouco explorada, muito pouco falada. Início de postura, lá pro dia 120, lá pro dia 130, você tá chegando aí em 18 semanas, possa ser que seus animais aí já comecem a botar, dependendo da raça que você comprou, da estrutura que você montou, sua alimentação, manejo. Então dia 18 aí você já fica com orelha em pé, mas lembrando que eu sempre indico lá dia 20, ou semana 20, é sua programação. Doença viral especial, botei em especial aqui. Chama síndrome da queda de postura. É uma doença viral, é uma doença que vai fazer com que, às vezes, seu animal nem morre, mas, né, a grande parte da maioria com essa doença, o animal nem morre, mas não bota ovo, certo? Minhas galinhas não estão botando ovo, então estão com essa doença. Não, primeiro você tem que olhar tudo, estrutura, suave, o que foi que você fez, o que foi que você não fez, se teve outra doença, etc, etc. E essa doença você só vai ter certeza se fizer exame de sangue. Pronto, acabou. Então não sei. Só vai ter certeza se fizer exame de sangue. Mas é uma doença que existe. É uma precaução para você que tem uma criação em sistema caipira e você está perto de um grande aviário de ovos. Você está perto de um grande aviário de ovos, está aí a 5, 10 quilômetros de um grande aviário de ovos, um aviário de 5, de 20, de 50 mil, de não sei quantas mil aves. Então é interessante você procurar esse tipo de vacina. E é uma grande ideia você estar numa região onde tem um grande aviário de ovo industrial, você tem uma criaçãozinha só de caipira, porque aquela pessoa que rejeita lá vai querer o seu. Então é um mercado muito específico, você pode entrar nesse mercado com a quantidade menor, com um preço melhor, para você, claro, e atingindo aí pessoas que não curtem muito esse outro. Então sempre vai ter. EDS 76 é o código aí, é o nome científico, entre aspas, dessa doença. Então, síndrome da queda de postura, presta atenção, não fica louco agora achando que você tem ela. Então, tá com dúvida? Pega, manda fazer o exame laboratorial mesmo, você vai precisar de um veterinário para isso, para colher direitinho, a ave precisa estar viva, claro, colhe direitinho, vê quais os laboratórios da sua região você pode equacionar para fazer isso. Às vezes o laboratório não faz, mas ele conhece o que faz, então você entrega aqui, ele manda para lá. Claro, precisa de persistência, precisa de sangue no olho, precisa de insistência, precisa de você ter vontade que esse exame seja feito. Se você ficar, mas disse que não faz, se você não se movimentar, não vai fazer nunca mesmo, certo? Então, precisa dar uma olhada. 130, dia 130 mais ou menos, intramuscular também, injeçãozinha lá, mais fina, para dar certo, ok? Doença viral, e como toda doença viral, não tem cura. Então, eu tô com isso, como é que trata? Não trata. Desfaz tudo, começa de novo, ok? Vamos que vamos. Reforços. Apenas para criações duradouras. Então, você que cria para abate, tá fora disso aí, ok? É você que cria para postura, é você que cria para reprodução, é você que cria ornamental. Quem tá para abate, já bateu ali com 120, com 90, com 150 dias no máximo. Tchau, até logo, não precisa mais de vacina. É sempre aquelas virais, aquelas 4 virais ali, pronto, acabou, tá com o pau. Mas eu crio para abate, mas eu fico com o meu animal durante muito tempo. Tá perdendo dinheiro, amigão. Tá no ramo errado. Beleza? Chegou uma hora? Ainda não. Entende aí o que eu tô falando. Apenas para criações duradouras. Posturas, ornamentais e reprodução. Você fez uma aplicação hoje, daqui a 1 ano você repete. Fez a aplicação de tifo com 80 dias? Beleza. Que dia foi hoje? Dia 6 de janeiro, então, de 2021. 6 de janeiro de 2022, você aplica de novo. Mas eu vou descartar esse animal daqui a 1 mês, então não aplica, certo? Toda vacina, parêntese, já falei aí o parêntese da imunização, falei se pode guardar, se não pode, cuidados na hora de aplicar, mais um parêntese. Você não vacinou agora e daqui a 5 minutos o animal está protegido.
cada vacina e cada laboratório, que depende de como a vacina foi construída, cada laboratório vai dizer: após a aplicação, esse animal estará 100% imune após X dias. Então tem vacina que é 7 dias, tem vacina que é 15 dias, tem vacina que é 21 dias. Então você vacinou hoje, não quer dizer que amanhã seu animal já está liberado para sair comendo água. Tem aquele período de carência. Então, vacinou hoje, olha na bula. Tenha cuidado com esse tipo de coisa. Principalmente você que quer ser profissional, principalmente você que quer gerar renda com isso. Tenha cuidado com essas coisas. Então, olhe direitinho, indicação de bula, indicação disso e aquilo, para não ter problema no futuro. Então, vê ali contraindicações, lê ali sobre carência, lê ali sobre, eu vou vacinar e quero e eu posso vender a ave no outro dia. Para que você vai vacinar se você vai vender a ave no outro dia? Eu posso vacinar hoje e posso comer amanhã. Se você vai comer amanhã, para que você vai vacinar? Então tem coisas que são muito básicas, muito que não precisava nem eu estar dizendo aqui, mas por incrível que pareça, essas perguntas chegam pra gente. Ok? Então você dá um reforço sempre com 1 ano, ok? Já que você ressalva, as vacinas que você deu que são de doses, né? Primeira, segunda e terceira dose, você deu a primeira, segunda e terceira dose. Quando você for repetir lá com 1 ano, que é a data da primeira dose, você dá uma dose só, não precisa repetir primeira, segunda e terceira. Mas se você está com um plantel misto, já tem ave que nunca foi vacinada, junto com a ave que foi vacinada, aí você dá todas as doses para todas. Principalmente se elas estiverem misturadas. Ok? Item 7, obrigatoriedades. Então, presta bastante atenção nesse item 7 agora. Presta bastante atenção no que eu vou falar. Para poder não dizer assim, mas eu sou obrigado a essa ou obrigado àquela. Vamos lá. Você tem uma criação pequena, você é de fundo de quintal, às vezes você não comercializa ou comercializa bem pouquinho, você não é obrigado a dar vacina nenhuma. Entre aspas, você não é obrigado a dar vacina nenhuma. A vacina é uma proteção para suas aves. Você quer proteger suas aves? Então protege. Mesma coisa que a gente fala de filho nosso. Tem gente que não quer vacinar, que é contra a vacinação. Totalmente respeitável isso. Totalmente respeitável. Mas você tem uma possibilidade de proteger seus animais. Você tem a possibilidade de proteger seu filho. Você não vai fazer? De graça. No caso do ser humano. No caso da galinha, você tem a possibilidade de proteger o animal aí com 15 reais. Você pega 1000 galinhas, você protege 1000 galinhas com 15 reais. Né? Então, daí centavos, né? Então, se você tem essa possibilidade, por que não vacinar? Então, claro que tem vacinas que é 80, que é 60 reais. Essa de coriza é 200 e pouco. Então, cada uma tem seu preço. Mas se é para proteger, né? Imagine dar um surto de cólera aí, né? Principalmente se você está numa região que tem uma incidência maior. Sul de Minas tem muito, né? Alguns lugares mais aí descendo para o sul do país tem muito. Então, toma cuidado com isso. Por que não vacinar? Então, beleza. Então, eu vou falar as 4, o que eu acho não, algumas são todas certeza, mas o que eu acho que você deve levar como obrigatoriedade dentro da sua cabeça. Primeiro, por questão social. O que é que eu quero dizer com isso? E falo especificamente sobre a doença de Newcastle. A doença de Newcastle é muito falada. Todo mundo que tem qualquer tipo de probleminha, um animal que baixa a cabeça, um animal que se entorta um pouco para o lado, a pessoa já diz que é Newcastle. E aí está empesteado na internet vídeos sobre Newcastle. Vou mandar tirar tudo, eu tenho moral com o YouTube. Vou mandar tirar todos os vídeos de Newcastle. Vou mandar tirar tudo. Porque tem cura de Newcastle com gota de limão no olho. Tem cura de Newcastle com babosa. Tem cura de Newcastle com limão ou com alho. Tem cura de Newcastle com reza. Tem cura de Newcastle com deitando galinha de cabeça para baixo dentro d'água. Tem cura de Newcastle de todo jeito. E eu vou falar uma coisa bem pertinho de você aqui agora. Até me limpar. Doença viral, não estou falando só de Newcastle, doença viral e todas as outras doenças virais não tem cura.
Eu expliquei muito bem isso na aula anterior, 75. Não deixa de ver. Por que tem ave que pega determinada doença e não morre? Por que tem ave que pega determinada doença e se cura? Existe o percentual de cura em todas as doenças. Mas você vai entender isso melhor na aula que eu fiz 75 da semana passada. Aproveita para assistir logo depois que acaba aqui, porque amanhã eu bloqueio ela, só quem é aluno da comunidade que assiste. Então, entende sobre isso. As doenças virais têm alta contaminação. Então, ainda falei assim, se você tem uma ave doente hoje, amanhã, muito provavelmente, todas ficarão doentes. Então, em 24 horas, a disseminação da doença é muito rápida, a doença viral. E você vai ter entre 70% e 80% de óbitos. Tirando a boba, eu explico melhor na aula passada, são doenças altamente mortais também. Então, você tem Newcastle, você não vai ter uma galinha com Newcastle. Você vai ter todas sua galinha com Newcastle. E praticamente entre 70% e 80% morrerá. Só que 70% e 80% não é 100%. Você que sabe matemática, foi lá na quinta série. 70%, 80% não é 100%. Então sobrou 30%, sobrou 20%. Então aquelas não morrerão. E muito provavelmente ficarão imunes. Ah, não morreu por quê? Porque a versão do vírus que pegou ela já foi mais fraco. Ah, porque elas estão com imunidade muito alta. Ah, porque entre 20% e 30% não morrerá. Pronto. Então, por que a questão social? O Brasil e todo país que é produtor de determinado tipo de animal precisa ter uma taxa zero de determinada doença. Por exemplo, criação de bovino, criação de gado, criação de boi. O país que é criador precisa ser zero de febre aftosa. Então, por isso que todo ano tem campanha de vacinação contra a febre aftosa em relação a boi. Porque é uma doença muito rápida e é uma doença que pode passar para o ser humano. Será que eu estou falando besteira? Se tiver veterinário, fala aí. Então, febre aftosa precisa ser erradicada. Então, todo ano, por obrigação, quem é criação de gado precisa vacinar contra a febre aftosa. É uma questão social, é uma questão econômica, mas por ser econômica também é uma questão social. Então você precisa vacinar por você e pelos outros. É por isso que eu estou dizendo que é uma questão social. Newcastle é muito difícil de pegar, é uma doença dita erradicada no Brasil, então não existe aviário com Newcastle no Brasil. Se tiver alguma doença de Newcastle, você que está dizendo aí, não, Sandro, você está errado. Eu tenho um ave com Newcastle. Você é obrigado a isso, porque senão você toma multa, senão você pode ser responsabilizado por isso. Você é obrigado a informar aos órgãos responsáveis. Isso é uma obrigação sua. Então, se você tem Newcastle, de manhã, vá no órgão responsável e diga: eu tenho Newcastle lá no meu sítio, para as pessoas irem lá fazer os testes e trabalhar da forma correta. A mesma coisa da febre aviária, a mesma coisa da febre suína, né? Mesma coisa da vaca louca que teve lá na época na Inglaterra. Então, são doenças que precisam ser erradicadas. Então, se o Brasil tiver um selo, perder esse selo de erradicação da Newcastle, por exemplo, ou da febre aviária, por exemplo, ele deixa de exportar, ele vai ser proibido de exportar aves e aí assim por diante. Mas como a gente sabe que a fiscalização em sistema caipira é quase zero no país inteiro, então pode ter alguma incidência de Newcastle aqui ou ali, porque vem mais da ave silvestre, vem mais, principalmente se você tem uma região que tem muita arara, papagaio, pitaciquídeos, né? Esses animais que têm esses bico mais duro, né? Então, às vezes eles têm versões de Newcastle que pode passar para as aves e não tem problema. Pardal demais, pombo demais, então você pode ter alguns problemas. Então, por questão social, vacine seus animais para caso aconteça na sua região, não disseminar aí para outros locais. Entendeu a questão social? Vamos lá. Comum no Brasil. Primeiro eu falei de questão social, agora doença comum no Brasil. Bolba. Então eu falei por que Newcastle. Agora bolba. Bolba é uma doença muito comum no Brasil inteiro. Não é uma doença que mata,
ave adulta é muito difícil, pode acontecer, pode, mas em pintinho é prejudicial demais, diminui desenvolvimento, diminui produção no futuro, você tem chance de ter animais aí com cegos, porque pode fechar os olhos por causa dos caroços ficar muito perto do olho. Você pode ter animais que vão ficar com a boca aberta o tempo todo, então a respiração ruim, porque nasceu perto do bico, não consegue mais fechar. Ou pode até fechar o bico e não conseguir mais abrir. E aí não vai conseguir se alimentar, nem com o bico aberto, nem com o bico fechado ou cego. Então é bem difícil. Dá febre no animal, então baixa a imunidade, vai lá para baixo. Imunidade lá embaixo, pode entrar verme, pode entrar coriza, pode entrar qualquer outro tipo de doença. Então baixa a imunidade do animal, o animal pega outra doença e às vezes morre por causa da outra doença. Então boba, vacine por ser uma doença comum no Brasil inteiro. Transmitida por mosquito, então muito difícil de controlar. Você tem um animal doente, o mosquito pica, pica o outro que está saudável, o outro vai pegar. Se você ficar gastando remédio com isso, não vai acabar nunca, porque mosquito não morre por causa de remédio. Então, além de você ter que ter aí uma ação para diminuir mosquitos, e aí é menos fezes, limpeza, atuar ali à noite com repelente, às vezes inseticida, ou folhas repelentes, ou fumaça, para poder diminuir mosquito, você também trabalha com vacina, ok? Casos locais. Então você mora numa região que está tendo muito caso de gumburo, por exemplo, tem que vacinar contra gumburo, você precisa proteger seus animais. Eu estou numa região que tem muita incidência da doença lá, EDS 76, da síndrome de baixa postura. Tem que vacinar seus animais, porque a doença está por aí. Então você precisa proteger seus animais da melhor forma possível, ok? Então, você tem muitos casos de determinada doença na sua região, então vacine, certo? Com aquelas ressalvas que eu falei da coriza, vacine. Aí eu tenho muita incidência de cólera, então cólera é uma vacina que tem que estar na sua programação, sem nenhuma dúvida, ok? Salmonelas, por fim, aí sim, uma obrigatoriedade para quem trabalha comercialmente por ovos. Não é obrigatoriedade nem por questão social, nem porque é comum no Brasil, nem por casos locais, porque o governo lhe obriga a vacinar contra salmonelas, a ter uma proteção contínua contra salmonelas para os seus clientes, nem você mesmo está consumindo, não tem nenhum problema com esse tipo de bactéria aí no corpo das pessoas depois de consumir carne ou ovos de você, mas principalmente ovos, né? Porque o que pega na fase inicial acaba saindo aí como a pulorose, é muito mais na área de pintinhos a gente consegue atuar. Mas tifo, por exemplo, você precisa estar vacinando aí, porque às vezes é silencioso, você não vê, não entende, não sabe mais ou menos o que é que está acontecendo, mas você pode estar com salmonelas aí, e o governo, para você ter essas certificações, caso você queira ter essas certificações, sim, se é CIF, você vai precisar ter um programa aí de contra salmonelas. Ok? Item 7 fechado. Item 8, essa é a programação de vacinação daqui do sítio Sancaipe. Uma sugestão que a gente deu aí, tanto para abate quanto para postura, sendo que essa parte de abate vale para postura também. E essa parte que mais rosinha aí, sugestão postura, é indicado aí para a continuação para quem vai fazer, para quem tem uma criação de postura. Então a gente está falando de mareque, vou fazer um parênteses sobre mareque aqui agora. Boba aviária, Newcastle, bronquite, gumburo, coriza e tifo. Então aí são com as datas bem bonitinho, cada cor representa uma doença, então cada dia aí tem um dia certinho, então não é aqui que você vai enxergar ela. Você que está com a apresentação, tem aqui logo no canto superior direito aí, que eu estou enxergando direito, possa ser que você enxergue esquerdo aí, dependendo da sua posição. Tem escrito baixar, você clica aí, vai colocar lá e-mail, nome, e vai poder baixar essa programação para você. Lembrando, você que é da comunidade, você que é do Clube dos Produtores, dentro do e-book de sanidade você tem quatro ou cinco, me desculpe, eu não lembro agora, tabela de vacinação diferente. Se é abate, use essa. Se é postura, use essa. Se é postura de tal, use essa. Se é reprodução, use essa. Então tem lá mais de uma tabela para você
utilizar na sua criação. Ok? Essa daqui é para quem não é do clube, ou quem não é da comunidade, por algum motivo aí, acha que não vale a pena participar desses nossos cursos, mas você tem a possibilidade, ajuda todo mundo. Claro que as de lá são mais completas, essa aí é um geralzão. Fazendo parênteses sobre Marek aqui. Doença de Marek é o tipo de doença que é uma doença de incubatório, uma doença que vem aí já das mães e dos pais, é uma doença que seu equipamento pode estar infectado e aí é que vai pegar a Marek. Ok? Então as grandes empresas mesmo, dão essa vacina ainda no ovo, ainda em embrião. Então tem equipamentos caríssimos que já aplica diretamente lá dentro do processo para ir para a incubação, já aplicar. Existe outro procedimento menor que você dá subcutânea com injeção normalmente aqui na nuca, né? Vai passando ali os pintinhos, o cara vai para não acertar no dedo, vai lá vacinando tudo e já é. Só que o que é que eu tenho que te dizer? A Marek é uma vacina extremamente delicada, ainda mais do que as outras. Precisa estar numa temperatura incrivelmente regulada, não aguenta variação de temperatura. Então é uma vacina que não vai aguentar esse transporte de um lugar para outro, não vai aguentar ficar na sua mão esquentando. Não... Então não é o ideal. O ideal é, você identificou que no seu plantel, principalmente se você trabalha com reprodução, se você trabalha com ornamental, você identificou através de exame, não é de olhômetro, através de exame que você tem animais com Marek, descarta. Ah não, Sandro, eu vi um cara não sei aonde, Mercado Livre, não sei o que vende a Marek, quer comprar, compre. Quer comprar, compre. Quer gastar seu dinheiro, gaste. Mas eu não indico você comprar. Certo? É fazer com que suas aves fiquem imunes, livres dessa doença. Então, tá identificando? É uma doença muito específica, animal com pescoço torto, girando, está saudável, entre aspas, consegue se movimentar, mas está ali, normalmente com o pescoço rodando assim, igual um helicóptero. Pode ser Marek, mas também pode ser outras coisas. Então você só vai tirar dúvida com exame. Eu costumo dizer o seguinte, existem algumas doenças que fazem pescoço entortar. Marek é uma delas, Newcastle é outra delas, encefalomielite é outra delas, doenças neurológicas hereditárias é outra delas. O que eu faço, Sandro? Descarta. Ah, mas eu quero curar. Descarta. Ah, mas eu... Descarta. Bota aí. Pode botar aí, não para não. Aí eu costumo dizer o seguinte, nada que entorta pescoço tem cura. Nada que entorta pescoço tem cura. Então, descarta, amigo. Você vai arriscar ficar passando para outras aves? Descarta. Quer pegar e fazer exame? Tem condições de fazer? Tem estrutura para fazer? Vai fazer porque você vai ter a certeza realmente do que é. Agora, pintinho, que pode estar acontecendo com esse pescoço torto, às vezes essa aplicação subcutânea que é aqui na nuca, pode pegar no lugar errado. O cara pode estar cansado, passou o dia todo metendo essa injeção ali, aplicou um pouquinho para um lado, aplicou fundo demais, o animal não tem a doença, mas pegou no nervo, ele fica lá com o pescoço torto. Vai adiantar? Não, porque não vai resolver, ele vai ficar com esse pescoço torto para a vida inteira. Se ele está conseguindo comer, ótimo, mas como eu disse, nada que entorta pescoço tem cura, ele não vai se curar disso. Ele vai ter um desenvolvimento ruim, ele não vai acompanhar os outros, aí fica por você. Ah, eu fiquei com pena, fique com pena, fique com ele e prejudique sua produção. Ah, mas é um animal que vai ficar com 488 metros de altura e pescoço torto, não adianta nada. Ok? Então, se quiser baixar aí a programação, você pode baixar sem problema nenhum. Baixa primeiro a apresentação e baixa aí, ok? Beleza? Opa, deixa eu clicar aqui porque tinha saído do lugar. Resumão! A galera gosta do resumão. Vamos para o resumão de hoje. Aula 76, Comunidade de Criadores Online, vacinação, programa de vacinação para a criação de galinha caipira. Primeiro a gente falou sobre tipos de aplicação intramuscular, ocular, subcutânea,
Punção na asa, que é na membrana na asa. Indicação, siga a indicação da indústria, do fabricante, do laboratório, que é a origem dessa vacina. Não invente dar na água, não invente dar nisso, dar naquilo. Vá como foi indicado e tenha a certeza que vai funcionar. Dando de outra forma, você vai se complicar. Fase inicial, normalmente primeira e segunda dose das vacinas virais, Newcastle, Gumboro, bronquite, boba. Siga a ocular, você vai dar a primeira dose entre 5 e 7 dias, a segunda dose você vai dar 30 dias depois do que você deu. Não gosto de misturar vacina, mas se você só quer dar tudo no mesmo dia, porque vai diminuir o seu trabalho não tem problema nenhum. Claro, você pode ter reações diferentes, mas se você puder dar Newcastle num dia, Gumboro e bronquite no outro e boba no outro, ou Newcastle e boba no mesmo dia, Gumboro e bronquite no outro. Eu gosto de dar Newcastle num único dia para poder dar certo e por questão social, porque tudo que envolve social para mim está em primeiro lugar. Fase de crescimento, normalmente a terceira dose, fase de crescimento está falando para abate, terceira dose, ali por volta do dia 70, terminou suas vacinações para quem trabalha com abate, porque você vai abater com 90, com 120 dias, tá beleza, tá tranquilo, tá com o pau, você não vai ter mais problema. Fase de cria e recria, além da terceira dose das fases virais, você vai ter, ou terceira dose das doenças virais, você vai ter aí tifo, cólera e coriza que trafega aí durante esses dias aí. E aí você tem que analisar, tifo é obrigatório se você trabalha comercialmente, cólera e coriza você precisa ver aí exatamente sua região, como é que funciona, como é que está a incidência de doenças aí. Início de postura, você tem ali por volta do dia 120, 130, você tem a doença da síndrome de queda de postura, EDS 76, uma doença viral, uma doença que não tem cura. O animal às vezes não vai morrer, mas não vai produzir. Então você precisa testar, precisa ver, mas se sua região tem incidência, procure essa vacina para você dar também. Dica, se você tem um grande aviário aí, bate na porta deles, diz que você tem uma pequena criação, pergunta quais são as vacinas que ele pode ceder para você. Muito provavelmente ele tem a capacidade de ceder, porque você não tendo doença, não passa doença para a criação dele. Então, só uma dica. Agora tem que ter coragem de chegar lá e bater na porta e pedir 1, 2, 3 vezes para ter essa ajuda. Às vezes eles mesmos circulam procurando quem tem para dar vacina. Reforços. Então, toda vez que você vacinar hoje, daqui a um ano você vacina de novo. Então, quem é abate está fora disso, porque você não tem criação muito longa. Então, você que é reprodução ornamental, postura, fez hoje a vacina, daqui a um ano, repete ela como reforço. Obrigatoriedades. Questão social, principalmente Newcastle, não fazer com que doenças cresçam. Comum no Brasil inteiro, eu falo da bobo, então é uma doença comum no Brasil inteiro, vacine, que é melhor para se proteger. Questões aí da sua região, então se você tem uma incidência realmente na sua região de determinada doença, vacine, com exceção de coriza, mantenha aí sempre limpinho. E obrigatoriedade para você que trabalha com postura, o governo lhe obriga para tirar certificação, tá balançando aqui o meu improviso, da salmonela, principalmente tifo, né? Resolver a questão de salmonela, porque pode virar zoonose, beleza? E o programa de vacinação, que foi logo uma página anterior aí, o item que você pode, uma planilha, uma programação que você pode baixar, se você tiver essa apresentação. Eu vou colocar link aí, pronto, já tem gente pedindo, eu vou colocar link aí na descrição também, então você vai poder se cadastrar e baixar. Você que é da comunidade, você não precisa estar lá na comunidade, dependendo do mês que você esteja, o e-book de sanidade, você consegue ter essa programação de vacinação também para você dentro do e-book de sanidade. Não é essa específica, lá tem 4 ou 5, agora me falha a memória, tabelas diferentes, uma para abate, uma para postura, uma para isso, outra para aquilo, para você se organizar bem direitinho, ok? Tem gente gritando aqui, mas faz parte do processo. Baixe a apresentação, o grupo do Telegram foi enviada ontem no grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, tem link na descrição também. Vai para o grupo do Telegram. O Telegram é bom que eu não preciso mandar novamente. Você vai nos arquivos, vê tudo que já foi mandado lá. Pode baixar, inclusive, outras aulas. Olha que dica massa. E também não fica no seu, a não ser que você baixe, não fica no seu celular. Lembrando, quem é da comunidade, quem é do clube, não precisa baixar, porque vai estar lá. Quer dizer, não precisa ir para o Telegram.
porque você pode baixar dentro do módulo onde vai ficar essa aula. Essa aula vai ficar lá em doenças, beleza? No módulo de doenças vai estar lá a aula 76, que vai ter a aula e também vai ter a apresentação, caso você queira baixar. Lembrando, comunidade Criadores Online, um dos nossos cursos tem um pagamento mensal, R$2 apenas no primeiro mês, você tem acesso a todas as aulas. Quer ficar? R$39 a partir do segundo mês, e todo mês você vai recebendo e-books, e depois de um determinado tempo você vai ter aí a condição ou a proposta de ter ele de forma vitalícia a comunidade. Isso eu nunca falei, só quem está lá dentro que sabe. Mas você pode, a partir, se eu não me engano, que é do décimo mês, você é liberado uma opção para um valor bem baixinho, você não precisar pagar mais todo mês e já ter de forma vitalícia. O grande banco de dados, pode conferir. Se eu estiver mentindo, você pede reembolso. O grande banco de dados sobre criação de galinha caipira. Eu tenho quase que certeza que, se você tiver uma dúvida, entrar na comunidade, procurar a aula certa. Claro que você tem que ter paciência, né? Muito pouca gente tem. De procurar uma aula ali, sua dúvida realmente vai ser tirada. 76 aulas agora, mais de 1.500 perguntas respondidas, porque a gente teve um período que era ao vivo e eu respondia as perguntas ao vivo. Eu tô com a internet meio ruim aqui, a gente não tá conseguindo fazer ao vivo, mas eu vou voltar também com aquele pré anteriormente e também com o pós respondendo pergunta, e aí sim, pau! Não esquece que a gente tem um outro canal só de perguntas e respostas, está começando agora, inclusive o Clube das 11 está lá também. Você que está inscrito para receber essas aulas ao vivo aqui, também para o Clube das 11 lá. Tem link na descrição para você se inscrever e ser avisado antes dessa aula começar, ok? Clica no Saiba Mais, você tem a apresentação, tem link na descrição, R$2 no primeiro mês, assiste o vídeo, clica no link, assiste o vídeo lá, vê se você entende o que é a comunidade, vê se você realmente vai te ajudar. Eu tenho esse projeto de R$2 no primeiro mês para poder não... Você que quer montar um negócio com galinha, você tem R$2. Pronto. A partir do segundo mês, terceiro mês, você vai vendendo aí as coisas, vai se movimentando, você vai ter que conseguir pagar os 39 mensais. Pronto, o recado é esse. Clica no Saiba Mais, clica no link aí, vê a página e taca o pau. E um grande abraço. Gravamos aqui, passamos de 1 hora. Bota aí, quem sabe. Bota aí 2, 3, copia e cola. Um grande abraço para vocês que ficaram aí até agora. Um grande abraço para vocês. Eu gosto muito de dar essas aulas. Às vezes eu realmente, às vezes é muito complicado para mim fazer, mas eu gosto, para eu conseguir, para mim fazer, né? Para mim não conjuga verbo, para eu conseguir fazer essa aula. Mas estamos aqui, às vezes até num lugar improvisado, que eu não quero deixar de fazer, porque eu sei que eu posso ajudar vocês a criar um negócio. E enquanto eu falo, pode ir colocando aí, beleza? Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Temos uma gama de canais aí para lhe ajudar a montar a criação. Temos a comunidade, temos o Clube dos Produtores, temos o curso do planejamento, temos 6 e-books e as coisas só vão crescendo e aparecendo mais. Tem novidade por aí, hein? Vem novidade por aí, vem lançamento novo aí. Um grande abraço, até!